Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro AZQ da AZQuest. Mas leiam isso aqui que é importante para vocês entenderem esse novo formato do nosso conteúdo. Vamos lá então? Então a gente vai para o relatório mais recente, que é o relatório de outubro, que se refere aos pagamentos feitos agora no mês de novembro, que foi lançado na última segunda-feira, ou seja, apenas 3 dias atrás. Então o relatório ainda está quentinho e muita gente anda me perguntou no último vídeo, por exemplo, por que a cota do AZQ está caindo. Qual o motivo seria esse? Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês o que eu descobri após uma investigação aí na internet. Bora lá então. Primeiro eu gostaria de lembrar a vocês que o fundo é relativamente recente. Ele teve o IPO em dezembro do ano passado, mas ele só fez apenas 10 distribuições na nossa querida bolsa. Ou seja, ele tem basicamente como se fosse 10 meses na bolsa. Primeira distribuição em janeiro desse ano e a última agora no mês de outubro. Ou seja, faltam 2 distribuições para ele ter pelo menos um ano na bolsa. Esse pode ser um dos motivos já para ele estar com um valor abaixo dos outros, porque ele ainda é um fundo bem recente. Eu vou trazer mais algumas informações para vocês que eu coletei. No momento que eu estou fazendo esse vídeo, ele está com a cotação de R$ 9,03. Você vê que no dia que fechou esse relatório estava R$ 9,17 e o valor patrimonial da cota dele é R$ 9,66. Ou seja, nesse momento aqui ele estava com o P sobre VP, que aqui ele chama de VM, valor de mercado, de 0,95, ou seja, ele estava com 5% de desconto. Atualmente ele está com 7% de desconto e hoje é data com, ou seja, amanhã ele já vai estar com um preço menor do que 9,3, a não ser que hoje ele vá para bater lá para 9,15. Aí ele vai bater mais ou menos o mesmo valor que ele está hoje e com isso ele vai permanecer com esse 7% de desconto. Se ele não subir ou até cair, amanhã ele vai estar com um desconto maior ainda, ou seja, ele vai estar com um desconto aí de uns 8%, 9%, quem sabe. Isso pode indicar um bom momento de compra, exatamente porque ele está descontado, mas lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de venda nem de compra. Eu vou passar informações para vocês, números para vocês estudam mais e aí sim vocês decidem se compram ou não o fundo. O último dividendo distribuído por ele foi 12 centavos, ou seja, tá maior do que vários outros Fiagros. Tem Fiagro aí distribuindo 11 centavos, 10 centavos. O CPTR, por exemplo, esse mês distribuiu apenas 8 centavos. Então ele ainda tá com uma distribuição boa de dividendos e a gente vai mostrar um dado para você interessante lá na DRE dele, daqui a pouquinho. E o patrimônio líquido do fundo é de 232 milhões, o que coloca ele para mim na categoria de fundo ainda pequeno. Ele não é dos menores, tem fundos menores do que ele, mas ele é um fundo pequeno. E como ele é um fundo pequeno, ele ainda tem um número de cotas também relativamente baixo, de 20.700, ele tem menos liquidez. Ele negocia menos de 1 milhão na bolsa, na realidade menos de 800 mil. Ou seja, qualquer movimentação de um grande investidor, não sei se ele tem um grande investidor, mas caso ele tenha, se o cara pegar e vender 500 mil de cotas do fundo, a cota cai, o valor da cota cai, a cota se desvaloriza. Então vamos ficando atento a esses pontos que eu tô soltando aqui, que podem mostrar por que essa cota dele tá perdendo esse valor. Mas o fundo mesmo colocou uma explicação interessante e fez um estudo interessante que eu vou mostrar para vocês. Então começando com essa informação do próprio relatório aqui, que foi um estudo, uma análise da AZQuest sobre o mercado de Fiagros. Ele mostra aqui a crescente no mercado de Fiagros em relação à quantidade de investidores. Você vê que em 2021, quando foi lançado esse tipo de ativo na bolsa, obviamente ele tinha poucos investidores, foi crescendo. Você vê que ele ultrapassou a barreira dos 100 mil investidores só em setembro de 2022, 1 ano e 3 meses atrás, basicamente, e foi subindo e atingiu o pico no mês de setembro. A gente tinha praticamente 600 mil, ou seja, não chega nem a 1 milhão de investidores no mercado de Fiagros. E no mês de outubro, olha aqui a queda, perdemos cerca de 120 mil investidores nesse mercado. Obviamente, meu amigo, se perdeu o investidor, é porque o que aconteceu? Eles venderam várias cotas que eles tinham de vários Fiagros. O que acontece quando isso ocorre? Aumenta a oferta de cotas no mercado, diminui a demanda e, consequentemente, o preço cai. O preço cai geral. Então, mais um ponto de atenção para vocês entenderem por que está tendo essa redução aqui nos valores das cotas. Porque não é só com a AZQ que está diminuindo o valor das cotas, é com praticamente todos os outros Fiagros da bolsa. E ele sente mais até porque ele é um Fiagro diferente, né? É um diferentão. Para quem ainda não viu os meus vídeos anteriores, se você olhar, ele é um Fiagro tipo que eu chamaria de híbrido, porque ele não é um Fiagro daquele, digamos, normal, que investe só em CRA. Ele também não é daqueles que investe em CRA,
faz tipo Snag e investe CRA, investe um pouco de tijolo, não. Ele investe em CRA, ele investe em outros fiagros, no caso só um fiagro, mas investe em outro fiagro. Ele investe em FDIC fiagro, que tem aí, mas tem outros fiagros que investem em FDIC fiagro, mas só que ele investe muito em FDIC, enquanto os outros investem pouco. Então, isso tudo faz ele ser um fundo diferente. É um fundo esquisito, digamos assim, um fiagro diferente. Então, ele já é um fiagro mais recente na bolsa. Ele já é diferentão. Então, o pessoal tem a tendência a se voltar para aqueles mais normais, digamos assim, e investir mais naquele normal. E acabar vendendo mais cota do AZQ. Apesar de não estar mostrando aqui, eu já posso falar para vocês. Ele não fala de nenhum problema. Eu vou falar para vocês agora. Na minha pesquisa, eu não encontrei nenhum problema com o fiagro. Se tiver, é algum problema que está só nos bastidores e ainda não foi informado, nem um site informou pra gente. Eu não vi, porque eu acompanho vários outros canais, nenhum canal citou nenhum problema com a AZQ. Não foi noticiado em nenhum site que eu tenha visto. E nesse relatório aqui do mês de outubro, que foi lançado recentemente, como eu falei pra vocês, também não foi citado nada e não foi soltado nenhum fato relevante aqui pela AZQuest de algum problema, por exemplo. E esse fundo aqui não é daqueles que diz assim, todos os nossos devedores estão 100% adimplentes. Eles também não gostam de falar isso. Deveriam, né? Mas eles não falam sobre isso. Mas eu creio que estão realmente, pelo menos até o final do mês de outubro. Então realmente não teve nenhum motivo claro, pelo menos até o final do mês de outubro, para a cota cair tanto. Eu acho que tá havendo mais um movimento disso aqui. Provavelmente, tava aqui, quase 600 milhões aqui, cerca de 470 mil, deve ter caído para próximo de 400 mil. Não sei se eles vão lançar mais um gráfico desse no próximo relatório do mês de novembro, mas provavelmente foi isso. Provavelmente caiu mais a quantidade ainda de investidores na bolsa nos fiagros. Isso puxou a maioria dos fiagros para baixo. Até porque teve muita gente que deve ter ficado desiludida depois que alguns fiagros, mas principalmente o Vigia, né, que era um dos maiores da bolsa, era o que tinha maior número de cotistas de fiagro na bolsa, era o Vigia. E ele teve aquele problema, teve uma queda grande agora nos rendimentos. Provavelmente muita gente ficou desiludida com esse mundo dos fiagros e saiu desse tipo de investimento. Então não tem nenhum motivo claro para estar caindo de valor. Ele simplesmente tá ficando mais barato. Ele tá ficando um dos fiagros mais baratos da nossa bolsa, sem ter problema. Porque tem alguns que estão ficando mais barato, mas porque estão com problema. Exatamente o Vigia, por exemplo, ele tá ficando barato por causa de problema. Não é só ele que tá tendo problema, mas ele é um dos mais baratos exatamente por isso. E o AZQuest é um dos que tá ficando barato sem ter problema. Tá simplesmente ficando mais barato. Continuando essa investigação, essa análise aqui, essa pesquisa do fundo, ele fala que a nossa bolsa tem 27 fiagros, exatamente, tem 27 fiagros atualmente. Esses 27 fiagros somam 9,7 bilhões na bolsa, sendo que cerca de 2,6 bilhões, ou seja, mais de um quarto, é só o KNCA. E desses 27, no momento que eles fizeram essa análise aqui no final do mês de outubro, 17, ou seja, cerca de 4,3 bilhões, porque aqui está excluindo o KNCA, cerca de 17 estavam com o valor de mercado abaixo do valor patrimonial. Ou seja, não é só o AZQ. E hoje, eu vi hoje, isso aqui é número do final de mês de outubro, eu vi hoje, atualmente são 22 fundos fiagros que estão abaixo do valor de mercado. Só 5 estão com o P sobre VP 1, que no caso é só o Snag, são apenas 4 que estão acima do valor patrimonial. Os outros 22 fiagros estão abaixo do valor patrimonial, ou seja, estão com desconto, nem que seja de 1%. Então a gente está vendo essa movimentação puxando o valor das cotas para baixo. Então amanhã, por exemplo, a gente pode acordar com esse nosso fundo aqui com 8 a 9% de desconto. Não se assustem se isso acontecer, até porque amanhã é data X, né, de dividendos. Vamos ver quanto é que ele vai distribuir hoje, porque nos últimos meses ele tá tipo um reloginho, né, distribuindo 12 centavos mês a mês. Antes ele era bem irregular, mas, meus amigos, a qualquer instante isso aqui deve começar a diminuir. A próxima distribuição já deve ser afetada com 1,5 ponto percentual de queda no valor da Selic que afeta o CDI. Apesar desse fundo não ser daqueles 100% CDI, porque ele tem muito em FDIC, e os FDIC dele são prefixados, 3/4 da carteira atrelado a CDI, e 1/4 prefixado. São taxas prefixadas relativamente altas. Então, no final das contas, ele não é 100% atrelado a
CDI, mas ele vai ter uma perda forte, porque, como eu falei, cerca de 75% da carteira ela é atrelada ao CDI. Então deve ser afetado os rendimentos e começar a diminuir aos poucos por causa dessa queda já de 1,5 percentual da taxa da Selic. E para complementar a informação, ele diz aqui, ó, a combinação dessas duas informações, dessa informação com aquela da queda dos quantidade de investidores, sugere que o fluxo pode ser uma explicação crível para os atuais descontos no mercado. Ou seja, o fluxo que ele está falando, pessoal, é esse fluxo dos investidores, da saída de investidores do mercado dos fiagros. Diferentemente de produtos imobiliários, ainda não existe fundos de investimento em outros fiagros. Ou seja, ele não existe um FOF que existe lá nos fundos imobiliários, ele quer dizer isso, que são capazes de arbitrar os fluxos. Então, por causa disso, ele acha que está tendo essa queda, esse desconto no mercado de fiagros. Ou seja, fizeram uma pesquisa, tipo, acho que até porque devia ter muita gente entrando em contato com eles, perguntando o que está acontecendo com o fundo, por que está caindo tanto o valor das cotas. Eles estão querendo justificar, apesar de não terem falado isso no relatório, que seria uma resposta aos cotistas, mas é basicamente isso que eles estão fazendo, explicando o que está acontecendo com o mercado de fiagros para justificar a queda nas cotas deles. Aqui, pessoal, temos resultados. Isso aqui eu acho que está errado, porque ele fala agosto, 12 centavos é o que ele está distribuindo nos últimos meses, então a gente não dá para saber exatamente de qual mês ele está falando. Aqui ele fala 9,17, mas eu encontrei, por exemplo, lá no Status Invest que o valor do último dia do mês foi 9,22, aqui está 9,17, e aqui está 1,31 de yield, lá no Status Invest está 1,30. Então eu não sei realmente se foi um erro de digitação, e aqui seria outubro, porque aqui está o valor diferente, aqui está o percentual diferente, mas vocês ficam na memória aí. Segundo o Status Invest, o valor no final do mês de outubro era 9,22 e o dividend yield lá era 1,30% ao mês, o que é um dividend yield muito forte, porque no mês passado, vários fundos começaram a dar cerca de 1,20 de yield ou menos, ou seja, 1,31 está acima do normal atual. O normal atual que eu falo mensal, na faixa de 1,20, e aqui deu 1,31 no mês passado. O investimento dele de 5 milhões em mais um CRA dessa URA Agro, pulverizados, ou seja, são vários investidores. Ele tem vários desse URA Agro, que todos são pulverizados, ou seja, são vários devedores ao mesmo tempo em cada um desses CRAs. Os 5,4 milhões que ele investiu na Cibra Fértil, que aqui não é um CRA, é um CRI, os 600 mil do FIDIC, Sumitomo, e mais 4 milhões que ele investiu, a alocação tática de 4 milhões no CRA da usina Vale do Pontal. E ele citando que terminou o mês com 27.737 cotistas, que a gente já tinha visto lá no início do relatório. Aqui temos a DRE do fundo, que é uma DRE que eu gosto, porque ele mostra basicamente o último ano, só que ele começou a distribuir em janeiro, né? Então ele só tem a partir de janeiro. Ele tem os últimos 10 meses, no caso. Agora, o estranho, mais esquisito, que ele não teve, pessoal, nenhuma emissão de cotas recente. Eu tava pensando, teve uma emissão de cotas ou não teve uma emissão? Aí eu procurei, não teve emissão de cotas. E mesmo assim, o fundo conseguiu uma receita espetacular de 4,746, sendo que a maioria foi de juros de CRA. Eu não vi nenhum motivo para dobrar do mês de setembro para o mês de outubro. Eu sei que o mês de setembro teve menos dias úteis e o mês de outubro teve pelo menos um dia útil ou 2 a mais. Eu acho que foi só um dia útil a mais. Mas isso não dá um motivo para ter tido essa diferença tão grande de dobro do rendimento. Eu não sei se ele não mostra no portfólio dele, se algum desses pagadores paga de forma trimestral, por exemplo, e aí ele teria recebido uma bolada porque recebeu de um trimestre todo, porque normalmente os fundos, eles, mesmo que o cara pague em trimestre, ele divide em 3 meses, então não aparece essa bolada toda na DRE, mas aqui ele tá mostrando como se tivesse recebido muito dinheiro de uma vez, ó. A última vez que ele recebeu muito foi aqui em junho desse ano, quase 4 milhões, mas não 4 milhões e 237 mil, o que é muito estranho, né? Eu achei estranho, mas é bom. Recebeu mais do que nos outros meses. Aí, a receita de FIDIC não foi muito diferente, foi mais também. Ganho de capital, teve um ganho de capital menor do que no mês passado. E a rentabilidade do valor de caixa também foi uma rentabilidade maior, até porque teve mais dias úteis. Lembrando que ele também tem um valor em caixa até relativamente interessante, porque ele ainda não alocou. Eu não li o comecinho do relatório, mas lá no comecinho do relatório a gente vê que ele está muito preocupado com o mercado, achando que não está bom de investir,
investir mais ou menos isso. A ideia dele tá com tipo medo de investir, então por isso ele não tá fazendo muitos investimentos, por isso que ele ainda tem esse dinheiro em caixa. Ele tá tentando segurar o máximo possível para investir só quando tiver certeza que aquele investimento vale a pena. Resumindo tudo que ele falou na primeira página, que eu não mostrei para vocês. Então, os custos praticamente se mantiveram. Você vê que só teve um custo mais alto aqui no mês de julho, que eu acredito que tenha sido por causa de taxa de performance. Deve ter tido uma cobrança grande de taxa de performance e nos outros meses não tá tendo essa cobrança. Ele deve estar querendo cobrar a cada 6 meses a taxa de performance, deve ser alguma coisa desse tipo. Então você vê que é muito mais nesse mês do que nos outros meses. E no final das contas, esse foi o mês que ele recebeu mais dinheiro mesmo. Olha aqui, 4 milhões e meio. Maior do que em março, que foi 4 milhões e 158. Parece até que ele teve realmente uma nova emissão, e essa nova emissão fez ter uma quantidade maior de cotistas, maior de cotas e maior de volume de dinheiro. Com mais volume de dinheiro, mais volume aplicado, e com isso teve uma receita maior. Mas não, dos mesmos CRAs, basicamente ele teve uma receita o dobro maior. Com isso, o resultado por cota foi quase 19 centavos. E como eu falei para vocês, ele está distribuindo praticamente como um relógio, ó. Nos últimos 4 meses, desde julho, ele está distribuindo 12 centavos, 12 centavos, 12 centavos. A diferença que você vê que aqui ele recebeu 10 e distribuiu 12. Aqui ele recebeu 12 e distribuiu 12. Aqui ele recebeu cerca de só de 9 centavos, quase 9, e distribuiu 12. Ou seja, como eu falei, quando ele recebe mais, ele guarda. Quando ele recebe menos, ele usa a reserva que ele fez e complementa. E agora era para ele ter feito uma reserva de 6 centavos, né? Isso que é o interessante. E a gente não vê essa reserva feita aqui embaixo. É bem estranho isso. É quase como se ele tivesse repetido esses valores daqui para cá. Não foi exatamente os mesmos, mas praticamente os mesmos. Eu não entendi, sinceramente, o que é que aconteceu aqui. Não sei se é erro de digitação ou a pessoa não fez as contas direitinho para atualizar essa tabela aqui, provavelmente feita no Excel. Eu não sei o que aconteceu, mas era para ter uma reserva aqui. Se sobrou 4 de reserva ainda nesse mês, era para ter subido para 10 centavos. Isso é bem estranho para mim. Aqui a gente vê os principais devedores do fundo, mas tá faltando um. Eu tava olhando nesse instante e tem um que é quase 10% e não tá aqui nessa lista. É estranho. É como também tivesse desatualizado. Mas você vê que a maioria dos devedores dele tá nesse pulverizado daquela URA. A URA são vários CRAs, URA 1, URA 2, URA 3, URA 4 e todos pulverizados. Então, se você pegar todos esses pulverizados, dá esse 58,8. Aí depois desse solúbil, tem outro, como eu falei, né? Tem um que é quase 10 também, se eu não me engano, o nome é Alvoar, é quase 10%, mas não tá aqui. É como tivesse errado, isso aqui tivesse desatualizado também. Aí tem aqui esse FDIC, aí tem essa ABC, em caixa ele tem quase 4%, Tropical quase 5%, e assim vai. Aquela Cibra Fértil que a gente viu, tá aqui já aparecendo na lista dos principais devedores. Em termos de ativo, o principal deles, claro, que é o CRA. Quase 64% da carteira é CRA. Esse negócio das cores aqui eu não gosto, porque ó, essa cor tá muito próxima dessa, né? Eu praticamente não consigo identificar. Como eu sei que o CRA, o que ele tem mais, eu sei que é esse 64%. E o Fiagro é esse bem pequenininho aqui, ó, 2,1. Ele tem cotas do FGAA, foi falado até no último relatório. E ele tem um pouquinho de CRI também, né? Quase a mesma quantidade aqui, ó, 2,3% de CRI, aquele CRI que a gente viu, se eu não me engano, da Cibra Fértil. E ele tem muito FDIC, como eu falei para vocês aqui, ó, 24% de FDIC, cerca de 1/4 da carteira é FDIC. E ele ainda tem cerca de 9% em caixa. E uma coisa interessante que eu gostaria de mostrar para vocês é aquela questão do 1,31%. Realmente 1,31% foi em outubro, apesar de lá no site do Status Invest dizer que é apenas 1,30. Então realmente ele estava falando do mês de outubro, até porque os meses anteriores foi 1,28 e aqui 1,31. Mas por que aqui foi maior se ele está distribuindo 12 centavos? Porque houve uma queda no valor da cota. Como caiu o valor da cota e é inversamente proporcional ao dividend yield, o dividend yield subiu para 1,31. Amanhã provavelmente vai ser o dia com o menor valor de cota de todos os tempos do nosso querido AZQ. Ele vai ficar próximo de R$ 8,90. Ele já chegou a ficar R$ 8,95, se eu não me engano, R$ 8,96 esse mês. Então vai ficar quase R$ 8,90, quase. E se cair um pouquinho mais o valor da cota hoje, amanhã ele já acorda abaixo de R$ 8,90. Vamos ver como é que vai ser. Ou seja, amanhã vai ser um dia bom para quem quiser comprar as cotas do fundo, dependendo da distribuição de dividendos esse mês. Ó, a gente vê aqui também como ele distribuía de forma irregular os valores. Ó, era 15, 13, 15, 14, 13, 10. Aí começou a distribuir
distribuir feito um reloginho, 12 centavos nos últimos 4 meses. Como ele tem aquele valor que a gente viu que deveria estar 10 centavos por cota em reserva, esse mês, provavelmente, se ele quiser, ele vai manter os 12 centavos. Eu acho que ele tem reserva para manter 12 centavos esse mês, o mês que vem, e aí vai ser um dos maiores distribuidores de dividendos, né? Porque poucos estão pagando 12 centavos. A maioria tá pagando assim já 11, 10. Então tem vários já pagando 11, 10 os fiagros que eu falo. E ele, se ele continuar do 12 centavos, com um valor abaixo de 9, vai ficar muito bom, né? Principalmente porque o desconto vai estar acima de 7%. Eu queria que você me dissesse aqui, você possui o AZQ na sua carteira? Você tá pensando em colocar o AZQ na sua carteira? E qual outro fiagro você possui na sua carteira? Deixa aqui nos comentários. E quem gostou já sabe, meu amigo. Se não for inscrito, se inscreva agora. Não perca seu tempo. Ative o sininho, deixa aquele likezão. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!